Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindo ao canal. Hoje eu vou conversar com vocês sobre o funcionamento do dimmer, né? Para que o dimmer serve? Ele serve para regular a potência do equipamento, né? Ele limita a passagem de corrente. Então você pode regular através do potenciômetro aqui tanto iluminação quanto o movimento de motores, né? Se você tem um motor, uma esmerilhadeira no caso, e quiser regular, limitar a velocidade dessa esmerilhadeira, você pode estar diminuindo a velocidade aqui. Como que o dimmer funciona? Ele tem um circuito, né, que é próprio para isso, ele tem um circuito eletrônico e ele tem um potenciômetro. O potenciômetro nada mais que um resistor, né, uma resistência variável. E você consegue, através do controle aqui do eixo dele, né, que é o botão, limitar a passagem de corrente. Então, quando você movimenta esse botão aqui, você aumenta ou diminui a resistência. Quando você aumenta a resistência, na realidade, você diminui a passagem de corrente. E quando você diminui a resistência, você aumenta a passagem de corrente. Então, com isso, você consegue regular a velocidade ou a luminosidade de uma lâmpada. Né? Claro que uma lâmpada incandescente. Tá? Ele não funciona com lâmpada de LED, lâmpada eletrônica, porque ela tem um circuito para entrar em funcionamento, diferente da lâmpada incandescente, que ela já recebe a corrente direta, né, no seu filamento. Nós devemos lembrar que quando nós usamos um dimmer ou qualquer tipo de equipamento para estar diminuindo a velocidade ou luminosidade de uma lâmpada, né, ou a velocidade do motor, nós temos que lembrar que automaticamente, quando nós diminuímos a corrente desse equipamento, nós estamos também influenciando na potência, nós estamos diminuindo a potência do equipamento também. Você tem uma perda de potência. Tem muitas pessoas que compram um dimmer para regular a velocidade de uma esmerilhadeira. Por quê? Porque a esmerilhadeira ela tem uma rotação muito alta. E o pessoal o quê? O pessoal compra o dimmer para poder estar ajustando a velocidade dessa esmerilhadeira. Só que o que acontece na maioria das vezes? Quando ele compra esse dimmer, que ele coloca lá para alimentar a esmerilhadeira, ele começa a perceber que a esmerilhadeira ela começa a funcionar do meio ou até mais para frente. E a pessoa quando compra o dimmer, ela acha que ele vai conseguir regular a velocidade da esmerilhadeira desde o início, né? Estou dizendo esmerilhadeira, mas pode ser também outro tipo de motor. Só que o que acontece, pessoal? Nós temos que lembrar que todo motor ele precisa de uma quantidade de corrente para poder dar partida nele. Então, tipo assim, até uma quantidade de corrente, esse motor ele não consegue dar partida. É diferente de uma lâmpada. A lâmpada ela é muito mais linear, então você consegue realmente ajustando a luminosidade dela, né? Quanto mais você vai aqui mexendo no potenciômetro, né? No caso diminuindo a resistência, você aumenta a luminosidade da lâmpada, então ela é mais linear. No caso do motor, no caso de uma esmerilhadeira, o aparelho ele precisa de uma certa quantidade de corrente para poder estar acionando, né? Para poder estar começando a funcionar. Então é justamente por esse motivo que às vezes você começa a ver o funcionamento de uma esmerilhadeira, nós vamos fazer o teste aqui, do meio para frente, ou às vezes até mais, né? Daria para resolver esse tipo de situação, né, esse tipo de problema? Daria. Bastava você mudar o tipo de componente, né, que você tem dentro desse dimmer. Então, quer dizer, você teria que fabricar esse mesmo dimmer com outros tipos de componentes. Só que o que acontece? Quando o fabricante ele fabrica um aparelho desse, ele fabrica um aparelho desse não só para esmerilhadeira, não é uma coisa específica para esmerilhadeira, não é uma coisa específica para motor. Ele fabrica isso daqui em larga escala. Então, não é viável para a pessoa que está fabricando esse equipamento fabricar um dimmer só para esmerilhadeira, um dimmer só para lâmpada, um dimmer só para outro tipo de motor. Então, assim, ele tem um padrão, ele fabrica esse padrão e é claro que cada equipamento que você for usar, o circuito do dimmer ele é o mesmo. Para cada equipamento ele vai funcionar de uma forma diferente. Ok? E eu vou mostrar isso na prática para vocês. Bom, pessoal, vou fazer um teste aqui de saída de tensão. Tá? Então, o que acontece? Eu vou medir a saída de tensão aqui nesse dimmer.
O dimmer aqui, por incrível que pareça, né? Parece que quando ele está no máximo aqui, significa que a resistência é maior. Só que não. Quando nós estamos no máximo, é porque ele está quase sem resistência nenhuma, né? Então, à medida do que nós vamos baixando aqui, ó, diminuindo o potenciômetro aqui na escala, nós vamos, na realidade, aumentando a resistência. Tá ok? Então, nós podemos ver que aqui no multímetro, ele está marcando 121 volts, né? 121 120, 121. À medida do que nós vamos aqui diminuindo o dimmer, né, que seria aqui diminuindo também a velocidade do motor, né, porque nós estamos aumentando a resistência, o que acontece? Nós percebemos que a tensão no multímetro ali, ela está caindo. Né? Então nós temos uma queda de tensão na saída do dimmer. Então ele está recebendo aqui um total de 120, né, 121 volts, mas quando nós alteramos aqui o potenciômetro, essa tensão ela vai cair para 117 volts. Então ela tem uma queda de tensão. Com isso, é claro que a corrente também cai junto. E como consequência, quando nós derrubamos a tensão e derrubamos a corrente, a potência também é afetada. Então o seu equipamento ele não vai trabalhar com a mesma potência que ele trabalharia com a tensão normal de funcionamento, que seria o 121. Bom, pessoal, estou com a esmerilhadeira aqui e eu usei esse disco justamente para ter uma noção maior, tá? Para ficar mais fácil de ver a velocidade dela. Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentando a velocidade, vou aumentando aqui o potenciômetro, tá ok? E vamos ver até que ponto do potenciômetro, depois eu vou virar ele aqui que fica mais fácil de visualizar. Olha, ele tá aqui no mínimo, né? E eu vou aumentando aqui devagarinho para vocês verem aonde que ele vai começar a funcionar. Então vamos lá, eu vou bem devagar. Então, pessoal, ó, ele acionou um pouquinho depois da metade. Vou virar aqui, ó. Um pouquinho depois da metade. Por que isso, pessoal? Porque o aparelho ele precisa de uma quantidade de corrente, de uma certa potência para ele começar a funcionar. Senão ele não vai funcionar. Eu vejo muita reclamação aí do pessoal que compra o dimmer falando, olha, eu comprei um dimmer, só que o dimmer ele está com defeito, só começa a funcionar depois do meio, né? Ou até mais do meio, como começou aqui. O problema é que o equipamento ele precisa de uma certa quantidade de potência, né? De uma certa quantidade de corrente para ele começar a funcionar. E é isso que acontece com o dimmer, mesmo porque quando nós aumentamos o potenciômetro aqui do dimmer, né, nós estamos diminuindo a resistência, então ele tem aquela necessidade de corrente, de potência para poder entrar em funcionamento, senão ele não funciona. Isso é normal, a não ser que fosse projetado um dimmer apenas para uma esmerilhadeira. Aí sim nós teríamos um funcionamento mais linear, mas como eu disse anteriormente, para o fabricante não vale a pena ele fazer um dimmer só para uma esmerilhadeira, né? Então vamos supor, se você quiser um aparelho que controle a velocidade da esmerilhadeira, você pode comprar um dimmer, tá? Não precisa ser necessariamente esse, pode ser outro, né? Lembrando que cada dimmer vai ter um comportamento diferente com o equipamento que você vai estar usando. Pode ser usado? Pode ser usado, mas se você vê que o equipamento ele começa a funcionar depois do meio para frente, isso não é um defeito do dimmer, tá? E sim porque ele não é projetado especificamente para aquele tipo de equipamento que você está fazendo ele trabalhar. Eu não tenho uma lâmpada incandescente aqui para estar fazendo o teste, mas se eu colocasse uma lâmpada incandescente aqui na saída desse dimmer, a lâmpada ela é muito mais linear. A partir do momento que você começa aqui iniciar o dimmer, automaticamente ela já começa a acender. Por quê? Porque a lâmpada ela não precisa de uma corrente, de uma potência para ela iniciar o seu funcionamento, né? Diferente do motor que precisa de uma corrente mais alta, de uma potência mais alta para estar começando a funcionar. Bom, pessoal, eu tô com alicate amperímetro aqui
E agora eu vou fazer na prática, né? Nós vamos ver na prática a partir de quantos amperes esse equipamento ele precisa para funcionar, tá ok? Então o aparelho ele está ligado, o dimmer aqui ele está completamente no máximo, né, de sua resistência, né? Tá no início aqui. E eu vou começar a girar ele e a gente vai ver quanto que ele precisa de corrente para estar acionando. Ó, pessoal, ele acionou, né? Quando ele aciona, ele precisa de um pico de corrente para estar funcionando. E depois você pode até conseguir voltar um pouco, diminuir um pouco de corrente. Vamos lá, ó. Aqui ele está marcando para a gente 1.3 ampere, né? Então seria 1 ampere e 300 mili, né? Então esse motor ele precisa de 1 ampere e 300 mili, né? Então 1 e 300 para poder acionar o motor. Antes disso, vocês podem verificar que não tem nem corrente, né? O motor ele não consegue funcionar, porque essa corrente ela só é gerada quando o motor começa a funcionar. Eu tô aqui no verdinho, eu tô quase no meio. Lá nós não temos corrente nenhuma por enquanto. Essa corrente só vai começar a circular quando o motor começar a girar. Então, o que o motor precisa para começar a funcionar é acima de 1 ampere, né? 1.300. Vamos lá novamente fazer o teste. Ó, ele vai começar a funcionar. Começou, ó. Ele precisou de um pico de corrente, né, de mais ou menos uns 2 amperes, e depois você consegue diminuir, porque já passou desse pico para poder estar acionando o motor, né? Então você consegue segurar esse motor funcionando até 1 ampere e 300 mili, né? Se você baixar muito, o motor ele já para de funcionar. Lembrando que com isso, quando a gente tem uma corrente muito baixa, você acaba diminuindo a potência desse motor, né? E se nós formos aqui, ó, aumentando o potenciômetro, você vai vendo que a corrente lá ela aumenta, né? Ela vai aumentando. Então aqui na realidade nós estamos controlando a passagem de corrente. Ó, eu passei um pouquinho do meio, ele já parou de funcionar. Tá? Então eu quis fazer esse teste com amperímetro, com multímetro, mas para vocês entenderem, tá? Não achar que é um defeito ou que a pessoa que fabricou o aparelho ela fabricou errado, de forma errada. É mais para vocês entenderem que o motor, dependendo do motor, ele precisa sim de uma certa potência e de uma certa corrente para começar a funcionar. Então, se você quer diminuir a velocidade de um equipamento, de uma esmerilhadeira e tal, compre um dimmer, você vai conseguir diminuir, mas é claro que você vai ter essas limitações. Então eu espero que com esse vídeo, espero que eu tenha tirado a dúvida do pessoal aí que compra um dimmer para acionar o motor, acionar uma esmerilhadeira, acionar uma lâmpada, tá? Eu espero que com esse vídeo aqui, com os testes que nós fizemos aqui, eu tenho esclarecido a dúvida de vocês, tá bom? Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, agradeço muito. Se vocês gostaram, tá, pessoal? Não esquece de deixar seu like aí e se inscreva no canal para estar ajudando a gente a trazer cada vez mais vídeos aí para vocês interessantes, tá bom? Um grande abraço para vocês, tchau, tchau.